Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma aula aqui para quem vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Esse concurso já tem banca definida, é a IBFC. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre o assunto Segurança Pública na Constituição Federal de 1988, tá pessoal? Artigo 144. Essa parte é muito importante para quem vai fazer esse concurso. É um assunto quase certo na sua prova, tá? A gente vai resolver questões da banca e IBFC. E já peço de antemão que você faça sua inscrição no canal, dá o like aí, né? Se você de repente quiser ser meu aluno ou minha aluna para esse concurso da Polícia Penal, vou deixar o meu WhatsApp. Eu vou trabalhar as disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo, tá? E aí a gente não tem edital publicado ainda, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 26 de maio, mas assim que sair o edital a gente já começa a dar uma ênfase muito grande no que está no conteúdo programático. Mas é quase certo que esse assunto, a segurança pública, estará no concurso de vocês, tá? Então a gente já vai começar a trabalhar aqui, sobretudo com foco na banca que já está definida, é a IBFC, tá bom? Vamos lá, sem mais enrolação, dividindo a minha tela aqui, já temos a nossa lei, né, nossa Constituição Federal no seu artigo 144, e aí eu fiz algumas marcações. Eu não vou ficar lendo aqui, pessoal, todos os artigos, parágrafos, só vou dar um panorama geral e a gente já vai direto para as questões, para não ficar perdendo tempo, tá? Porque eu acho que por meio das questões a gente já consegue fazer esse estudo reverso, e é o que eu sempre defendo, né, estudar de forma reversa, vai ajudar bastante, tá? Então vamos entender aqui o contexto geral desse artigo 144. Basicamente, né, ele fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Então todos têm direito a essa segurança pública, é exercida para a preservação da ordem pública, certo? E a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E ele fala, né, quais são os órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Aí você pergunta, mas existe ainda Polícia Ferroviária? Existe, pessoal. No rol do artigo 144 ela está presente. Pode ser que na prática não é bem assim, mas a gente tem que se basear na literalidade da Constituição, tá bom? E é o que vai cair para vocês. Polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, e as polícias penais federal, estaduais e distrital, né? Então, ela foi incluída aí por essa emenda constitucional 104 de 2019. Então, hoje vocês que serão aí futuros policiais penais do estado de Goiás, né? Então, por meio dessa emenda constitucional 104, você é considerado agora um policial penal, né, no rol do artigo 144, tá bom? Então a Polícia Penal Federal, né, a DEPEN, as estaduais, né, cada estado tem o seu departamento aí de polícia penal, tá? E distrital também, referente ao Distrito Federal, tá bom? Aí ele vai detalhando, né, as funções de cada uma da Polícia Federal, beleza? Aí tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, Militar, Polícias Penais, Militares, enfim, tá? E aí, beleza, a gente já vai trabalhar as questões, tá, pessoal? Inclusive, se você for meu aluno ou minha aluna, eu deixo essa Constituição com essas marcações, tá? Eu vou fazendo marcações nos pontos que vão cair, né? E aí você vai ter acesso aí a esses grifos, tá bom? Mas isso também não substitui os seus grifos, é importante que vocês tenham a lei de vocês grifada, tá? Vamos resolver questões então, vamos direto ao ponto, né? A gente vai aprender bastante por meio das questões. Então eu selecionei aqui, galera, um total de 14 questões da banca IBFC, tá? Que é a banca de vocês. Então você tem que trabalhar bem como que a banca gosta de abordar essas questões, né? Porque cada banca tem as suas particularidades. Vamos lá então, a questão 1 fala o seguinte, ó: a respeito da segurança pública na Constituição, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. Questão a primeira, né? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Exatamente, pessoal. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, tá? É o que está falando aqui, ó, no parágrafo 6º, tá? Então tá aqui, ó.
As polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. É exatamente isso, tá? Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Perfeito, essa questão aqui está verdadeira, tá? É o que está falando aqui no seu parágrafo 6º, tá? Não tem nada aí, tá tudo certinho. Segunda questão, segunda assertiva. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, tá certo? É o que está falando aqui, ó, no parágrafo 5º-A, beleza? Que foi inclusão da emenda constitucional 104, né? Então, as polícias penais, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Até aí, tudo certo. E dos tribunais e fóruns de justiça. Aí aqui quebrou, né, pessoal? Aí aqui, isso aqui não existe, tá? Na verdade, aqui é as polícias penais e segurança dos estabelecimentos penais, ponto. Tá? Aqui ele inventou, portanto, essa segunda questão aqui está falsa. Se você tivesse na prova, como é que você tem que se comportar? Aqui não é só uma aula do conteúdo em si, mas é ensinar você a ser concurseiro, galera. Bateu o olho, viu que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa? Já olha as alternativas. Bom, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. O que temos aqui? A C fala que a primeira F, a segunda V, então essa que você já elimina. E a E também, né? Sobra aí A, B e D. Olha que massa. Então, você já vai começando a desenvolver essa capacidade de eliminar alternativas. Isso é muito importante, isso poupa tempo, tá? As polícias militares, terceira, né? As polícias militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Opa, não! Defesa civil, isso cabe aos corpos de bombeiros militares. É o que está falando aqui, ó, no seu parágrafo. Ó, vamos ver aqui as polícias militares. Ó. Aqui no parágrafo 5º, na segunda parte do parágrafo 5º fala, né? Eu até marquei de vermelho representando aí os corpos de bombeiros, né? Então, os corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil, não a polícia militar. A polícia militar cabe o quê? A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Portanto, essa questão, essa terceira assertiva está falsa, beleza? Então, com isso, ó, tá na prova, já observa, ó, essa aqui tá falsa, beleza? Essa aqui tá verdadeira, então você elimina. Essa aqui tá falsa. Sobrou duas, olha só, sobrou duas. Quarta assertiva, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Eita! E aí quebrou, né, galera? Vamos olhar aqui como é que tá? Aqui no parágrafo 4º ele fala, né? As polícias civis dirigidas por delegado de polícia, tal. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Então, as militares, elas não são apuradas aí pelas polícias civis. É o que fala aqui no parágrafo 4º. Portanto, ela falou que inclusive as militares é errado, tá? Não, exceto as militares. Exceto. Tá? Portanto, a questão 4 está falsa. E com isso a gente tem o quê? Aqui na A fala que ela é verdadeira, então elimina. Então sobrou o quê? Letra D, tá vendo? Olha, facílimo, tá? Mas vamos ver aqui a última, que é verdadeira, né? Segundo o nosso gabarito. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, perfeito, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, entre outros, a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. É exatamente isso, pessoal, tá verdadeiro, tá? Vamos olhar aqui, ó, bem no parágrafo 1º fala, né? A Polícia Federal é um órgão permanente, pá, beleza. Aí aqui ele fala, né? Apurar as infrações penais contra a ordem político-social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, tal, né? Aqui, ó, ele fala exercer com exclusividade as polícias de função, olha lá, ó. Beleza? Aqui no inciso 4, né? Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? É exatamente isso. Ela é estruturada em carreira, perfeito. Então, essa questão, a última aí, a quinta, né? Quinta assertiva, está verdadeira, portanto, nosso gabarito, de fato, é a letra D. Entendeu, pessoal? A gente está fazendo aqui, basicamente, deixa eu voltar para mim, ó. A gente está fazendo um estudo reverso. A gente está pegando as questões e trabalha na teoria. Dessa forma, você
otimiza bastante o tempo, tá? Dá para você aprender muito, tá bom? A gente vai resolver todas as 14 questões aqui, então vamos continuar nessa pegada, tá? Vamos lá então. Questão 2, ela fala assim, ó. De acordo com o artigo 144 da Constituição, a segurança pública é dever do Estado, tá? Vamos direto aqui. Assinale a alternativa que indica o órgão não contemplado pela Carta Magna, o que não é contemplado, tá? Toma muito cuidado, deixa eu voltar para mim aqui, porque aqui na banca IBFC, ela adora trabalhar, exceto tal, marca incorreta, o que não é algo, sabe? Então, tem que ter muito cuidado, tem que ler o enunciado para você não cair numa pegadinha, tá, pessoal? Isso é muito importante, beleza? Qual órgão não faz parte do rol dos órgãos pertencentes aí à segurança pública? Polícia Federal? Polícia Federal ela é um órgão, não tá fora, tá? Então você elimina. A B, Polícia Ferroviária Federal? Sim, a Polícia Ferroviária Federal, ela existe, pessoal. Põe isso na sua cabeça, ela existe. Então você risca. Corpo de Bombeiros Militares? Sim, ela também faz parte. Polícia Penal Distrital? Também faz parte, tá? Ministério Público Federal? Essa não, essa aqui ele viajou, né? Essa aqui totalmente extrapolou. Então, resposta, como ele está pedindo aqui, não é, né? É a letra E. Tá vendo? Questão super fácil, tranquila. Só que você tem que ter o cuidado, né? Pra você não ver, qual que é? Aí você já marca qualquer uma lá, Polícia Federal. Aí você erra a questão, tá? Vamos para a questão 3 agora, fala o seguinte. Vamos direto às alternativas, né? Então, ó. Apenas a Constituição Federal pode disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Essa questão aqui está errada, pessoal. Por quê? Vamos olhar aqui como que fala na Constituição, lá no seu parágrafo 7º, tá? Fala assim, ó. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, ele não falou que somente a Constituição pode disciplinar, não. A lei, tá? Em sentido amplo, tá? Então, e não a Constituição Federal somente, né? Então, a assertiva 1 está errada. Com isso, ó, vamos ver as alternativas. Apenas 1 e 2 estão corretas? Errado, né? Então, você já elimina porque você sabe que a 1 está errada. B, também você sabe que a 1 está errada. Só sobrou o quê? C, D e E. Vamos analisar aqui as alternativas. 2. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da comunidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no âmbito dos estados do DF e dos municípios, as suas respectivas polícias militares estruturadas em carreira. Essa questão aqui está errada, pessoal. Vamos olhar aqui como que na Constituição fala da segurança viária, né? Aqui no parágrafo 10 fala, né, que a segurança viária, aí ele fala, exercida para a preservação da ordem pública, tal. Compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, tal. E aqui no inciso 2 fala, compete no âmbito dos estados do DF e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito. E não das polícias militares, tá, pessoal? Cabe aos agentes de trânsito. Portanto, questão 2 está errada. Portanto, você está na prova, beleza, a 2 está errada, então você já arrisca aqui a C e já arrisca a D. Só sobrou a E, ó. Precisa nem analisar. Precisa estar na prova, bater o olho. As duas primeiras estão erradas, já não precisa nem perder tempo, tá? Mas vamos analisar aqui, a gente está estudando, é um estudo reverso, né? A Polícia Federal destina-se, entre outros, a prevenir e reprimir o descaminho. É exatamente isso, essa questão aqui, ela tá certa. Vamos olhar aqui, ó. Lá no parágrafo primeiro ele fala, ele tá falando prevenir o descaminho, né? Tá aqui no inciso 2, tá? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, tá? Então, o descaminho também. Então, a 3 está certa. E a 4. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Tá certo, isso a gente já viu, né? A gente sabe que os corpos de bombeiros militares incumbe a questão da defesa civil aqui no seu parágrafo 5º, tá bom? Beleza? A E tá certo.
Questão 4. Aí você olha e fala, nossa, que questão grande. Você vai ver que é tranquilo, cara. Você vai matar isso aqui fácil agora, tá? Ó, nesses termos, assinale a alternativa que está de acordo com o artigo 144. Então, ele quer a assertiva correta. Vamos analisar? Vamos lá. Letra A. Com a promulgação da emenda constitucional 104, a Polícia Ferroviária Federal deixou de ser um órgão da segurança pública. Parou por aqui, né, pessoal? Parou por aqui. Você sabe que a Polícia Ferroviária Federal, ela continua sendo um órgão da segurança pública, portanto, a questão A está errada, você já elimina, porque ele quer aquela que está em conformidade com a Constituição Federal. Questão letra B. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, não se destina-se. Nossa, ficou péssima essa redação, hein? Não se destina-se. Olha isso. Quem está estudando português aí, né? Então vamos lá, continuando. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tal. O erro da questão é falar que não se destina. Pelo contrário, ela se destina, né? Então a letra B está errada. Questão C. As polícias civis e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias militares e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados do DF e dos territórios. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Vou dar um tempinho para você pensar se essa questão aí está certa ou se ela está errada. E aí? Responde aí para mim. Pensa e responde. Por quê? Se está errada, por quê? Porque se você for observar, pessoal, é uma questão de detalhe aqui, tá? Por quê? Qual que é o erro dessa questão? É falar que as polícias civis e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva. Não. Quem são forças auxiliares e reserva do Exército? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. E não as polícias civis, tá? Polícia Civil não é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Tá? Aqui ele fez uma troca, né? Juntamente com as polícias militares e as polícias penais estaduais e distrital. Então põe uma coisa na sua cabeça, ó. Quem são as forças auxiliares e reserva do Exército? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. E aí a segunda parte fala que as polícias civis e polícias penais, elas subordinam-se aos governadores dos estados do DF e dos territórios, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que tá na lei, ó. Tá aqui, ó. Parágrafo 6º, tá? Então, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Só você pensar, o Exército é militar. Quem que é força auxiliar e reserva do Exército? São os militares, que são polícias, que são militares, e os corpos de bombeiros, que também são militares. Polícia Civil não é militar, tampouco a Polícia Penal, tá? Então, a Polícia Penal e a Polícia Civil, elas subordinam-se também, assim como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, aos governadores dos estados, tá? Então, toma cuidado, essa questão C, ela tá errada, tá? Questão D. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades permanentes em lei que assegura ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Exatamente, é a única que sobrou, né, inclusive, né? A gente, por eliminação, acabou chegando na letra D e é exatamente isso que a gente viu, né, lá no parágrafo 10, incisos 1 e 2, tá? Não tem nenhum segredo, tá certinha. Questão letra D. Vamos lá para a questão 5 agora. Ela fala assim, ó. Para marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, tá, pessoal? Essa questão aqui, ela tá certa. É exatamente isso. Vamos olhar lá na Constituição Federal, onde fala da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, fala aqui no parágrafo 2º, ela é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Exatamente. Toma cuidado na hora que você estiver lendo na prova, porque na hora da prova tá naquela tensão toda, né?
E às vezes você bate o olho, às vezes você lê rápido, às vezes a questão fala lá, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Uma besteira, trocar essa palavra aqui, ó, ao invés de rodovia, coloca ferrovia, você nem lê assim, você passa batido. E aí você perde a questão de bobeira. Toma cuidado, tá? Lê cada detalhe da assertiva, com calma, sem estresse, tá? Cada questãozinha vale ouro, beleza? Uma questão pode te deixar lá dentro da Polícia Penal ou pode tirar também, tá? Pode deixar você fora do jogo, tá? Toma muito cuidado. Então a questão 5 tá certa. Portanto, a gente já elimina aqui, ó, a C e a E, né? Então, foi o que eu falei para vocês. 2. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Essa questão aqui tá verdadeira, tá? A gente viu aqui, ó, Polícia Penal, ó. Polícia Penal, artigo 5º, parágrafo 5º-A, né? É a elas que cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, aqui você já pode eliminar a questão B, sobrou a A e a B, né? As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem ressalvada ao competência da União as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais e infrações penais militares. A gente viu que a Polícia Civil ela não apura as infrações militares, portanto essa questão aqui está falsa, né, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Polícia Civil, tá? Agora já ficou. A gente agora, cara, só com essas questões aqui, a gente já mata as questões todas. Vocês vão ver que vai ficar muito fácil agora, beleza? Então, as polícias civis cabe a função de polícia judiciária, apuração de infrações penais, beleza? Exceto as militares, né? Que ele falou, e as infrações militares é errado, tá falso, portanto, o que sobrou foi a letra D de dado, tá? Vamos lá para a questão 6 agora. Vamos marcar verdadeiro ou falso. A Polícia Federal, instituída como órgão permanente, organizado e mantido pela União, destina-se, entre outras atribuições, a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Perfeito. Contrabando, descaminho, tá falando da Polícia Federal, tá? Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Essa questão aqui tá certa, tá bom, pessoal? Tá muito certinha. A gente viu aqui, ó, vamos voltar aqui na Polícia Federal, né? Então ela é um órgão permanente e tal. Ela vai apurar as infrações penais, né? Ela vai prevenir e reprimir o tráfico de ilícito de entorpecentes, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária, né? Vamos marcar esse ponto aqui, só para deixar, ó, sem prejuízo, tá? Sem prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Show? Beleza. Então tá certo. Questão B. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, tal, estruturado em carreira, destina a forma da lei, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Essa questão tá certa, a gente já viu, né? Então aqui, ó, o que sobrou aqui, né? Vamos analisar. Essa tá fora, essa aqui também. Sobrou A e D. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Exatamente isso também. Todas as assertivas aqui estão certas, tá? Então, letra A é a resposta. Vamos para a questão 7. A Polícia Federal, instituída por lei, órgão permanente, tal, assinar a alternativa correta. Então, o que importa aqui? Ó? Qual que é a alternativa correta? Vamos lá? Letra A. Dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Qual que é o erro dessa questão aqui, pessoal? Aqui na 7 está falando da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Toma cuidado, tá? E aqui ele pegou uma função da Polícia Civil, né? Isso aqui a gente viu, ó. Vamos voltar aqui. Aqui é da Polícia Civil, tá? Esse texto aqui é referente à Polícia Civil. O que ele colocou aqui. E não da Polícia Federal. Então, o erro aqui é falar que isso aqui é da Polícia Federal. Pelo contrário, isso aqui é da Polícia Civil, tá bom? B. Cabe a ela o exercício da polícia ostensiva, errado, tá? Preservação da ordem pública, errado. Isso aqui cabe a quem? A PM, tá? Polícia Militar. C. Destina-se a apurar as infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, tal, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual, internacional e exige a repressão uniforme. Essa questão aqui 7 é a letra C, a resposta. É exatamente essa função aí que está lá da Polícia Federal.
D. Exerce as funções de polícia marítima. Ok, tá? A Polícia Federal, ela exerce a função de polícia marítima. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Polícia Federal, tá? Ó, aqui no seu inciso 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, certinho, tá? Só que o erro tá aqui, ó, execução de atividade de defesa civil. Defesa civil é dos corpos de bombeiros militares, tá bom, pessoal? Então, letra D tá fora. E destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, já que já tá errado, né? Isso aqui, na verdade, é a Polícia Ferroviária Federal, tá? Quem faz o patrulhamento ostensivo das ferrovias é a PFF, Polícia Ferroviária Federal. Letra E tá fora, letra C é o gabarito. Questão 8. Estamos acabando, hein, pessoal? São 14. Vamos lá, aguenta firme. Vai valer a pena, tá? Pode ter certeza que daqui vai sair uma questão de prova para vocês aí da Polícia Penal e vocês vão acertar, tá? Ó, assinale a alternativa correta aqui das disposições sobre a segurança pública na Constituição. Letra A. São órgãos permanentes pertencentes à segurança pública, às polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e os agentes de saúde. Não, né, pessoal? Agentes de saúde. Não, né? Então, letra A tá fora. B. A segurança pública é direito apenas daqueles que pagam os impostos e taxas em dia? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos voltar aqui na Constituição Federal, lá no caput do artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Não tem essa, não, só vai ter a segurança pública quem paga imposto. Não, não existe isso, tá? Né? Então, letra B também tá fora. C. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Exato, agora sim, né? As outras vezes ele falou que incluídas as militares, não. Agora falou que tá exceto. Tá certo, é exatamente isso, tá? Resposta letra C. E a D. As polícias militares e corpos de bombeiros militares subordinam-se apenas aos prefeitos dos municípios. Não, né, pessoal? Na verdade, nem se subordina aos prefeitos, né? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então, essa questão aqui está o quê? Errada. A letra D tá errada, né? O que sobrou foi a letra C de casa. Questão 9. A Constituição, beleza. Nesse sentido, analise algumas funções dos órgãos e assinale a alternativa incorreta. Eu tô falando para vocês, toma cuidado. É a incorreta aqui nesse caso da 9, tá? Vamos lá então. 9, ele tá pedindo a incorreta. A. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias. Ok. Exercendo também as funções de polícia aeroportuária e de fronteiras. Aí aqui quebrou, né, pessoal? Aqui tá errado. E se tá pedindo a errada, a resposta já é a letra A. Porque tá pedindo a incorreta, não é isso? A letra A tá errada. Por quê? A quem cabe as funções de polícia aeroportuária e de fronteiras? A Polícia Federal e não a Rodoviária Federal, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, quem exerce a Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras? A Polícia Federal e não a Polícia Rodoviária Federal. Cuidado com esses detalhes, tá? Letra B. Vamos ver se está certa mesmo as demais, né? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia, tudo bem. As funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares, tá certo, a gente viu que tá certo. Então a letra B tá fora, tá pedindo a incorreta, tá? C. A Polícia Federal, para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Isso aqui tá certo, a gente já viu isso aqui também. E a D. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares e tal, e incumbe a execução de atividades de defesa civil. Essa tá certa também, tá fora. Realmente a letra A é a única errada, tá bom? Vamos ver quantos minutos deu. Quase 30 minutos. Vamos lá. Vamos correr aqui para a gente terminar essas 14 questões da IBFC, tá? Todas essas aqui são da IBFC, tá, pessoal? Todas. Questão 10. No que se refere à segurança pública, assim delineada no âmbito da Constituição, assinale a alternativa correta. A.
As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, agora sim, PM, CBM são forças auxiliares e reserva do Exército. Show? Né? Subordinam-se juntamente com as polícias civis, né, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Pessoal, essa questão talvez você vai ficar meio assim, cara, tá certo esse trem, porque ficou faltando as polícias penais aí, né? A questão não abarcou aqui as polícias penais. Só que a gente vai dar um desconto porque essa questão foi de 2018, né? E a nossa emenda, né? Se a gente for observar aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, a nossa emenda constitucional 104, ela foi incluída em 2019. Então, no texto da questão, ele não incluiu aqui, ó, porque aqui deveria ser juntamente com as polícias civis e polícias penais, né? Aqui, ó, polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital. Aí ele não tem, né? Mas, de qualquer maneira, a questão incompleta, ela não é uma questão errada, né, pessoal? Se a gente fosse tratar essa questão para os dias de hoje, uma questão, por ela estar incompleta, ela não se torna errada. Ela só estaria errada se ela trocasse alguma informação, falasse assim, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias federais, por exemplo, aos aí estaria errada, porque a Polícia Federal ela não se subordina aos governadores, entende? As polícias civis, sim, e as penais também, só que aqui, por não abarcar a penal, não torna a questão errada. Ela só não colocou, mas a civil, ela abarca, então a questão em si está certa, tá? Então, basicamente é isso, mas hoje, você, se fosse para fazer uma questão, o examinador provavelmente incluiria também as polícias penais. Mas essa aqui é a questão já certa de cara, tá? A questão 10 tá pedindo a certa, né, a correta. Vamos ver o erro das demais. A Guarda Municipal, ente estruturado pela União, já começou errado, né? Guarda Municipal é das prefeituras, né, dos municípios. Sistematizado em quadro de carreira, destina-se ao patrulhamento ostensivo nas rodovias estaduais e federais. É errado. Das rodovias estaduais seriam as polícias militares, das federais seriam as polícias rodoviárias federais. Nada a ver essa questão B, tá? C. As polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Já começou errado, né? A polícia militar não é função de polícia judiciária, isso aí cabe à polícia civil, né? E a apuração de infrações penais comuns, isso aqui também polícia civil, nada a ver, letra C. E a D, as polícias civis incumbem o policiamento preventivo e ostensivo e a preservação da segurança. Errou, trocou também, né? Na verdade, isso aqui cabe às polícias militares e não às civis. Então, a D também está fora. Questão 11. Também pedindo a correta, né? Então, as milícias privadas dirigidas por agentes civis incumbem as funções de colaboradoras da polícia judiciária. Meu Deus do céu, cara. Questão sem pé nem cabeça, né? Vamos lá. Questão B. Os corpos de bombeiros militares não se apresentam como forças auxiliares e reserva do Exército? Pelo contrário, se apresentam sim. Polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército, tá? C. É vedado aos municípios a constituição de guardas municipais para... Não, pelo contrário, é permitido, né? E D. A lei deve disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. É o que a gente viu aqui no parágrafo 7º, tá bom? E aqui sobre a questão dos municípios, ó, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, tá? Então, tá errada a C, né, que fala que não, que é vedado, não, pelo contrário, tá bom? Então, 11, letra D. 12. De acordo com os ditames constitucionais, compete às polícias militares. Vamos ver? A. Exercer as funções de polícia aeroportuária, de fronteiras e marítima. Errado, isso aqui é da Polícia Federal, tá? Polícia Federal. B. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais comuns. Errado, isso aqui é atribuição da Polícia Civil. C. Na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, isso aqui é a função da Polícia Ferroviária Federal, PFF. E D, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Essa é a resposta, questão 12. Questão 13.
E penúltima, tá? Assinar a alternativa correta sobre a segurança pública nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Estou pedindo a alternativa correta, tá? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão provisório, parou por aqui. Não é provisório, é permanente. Toma cuidado com os detalhes, tá bom, pessoal? Aqui, ó, Polícia Federal, órgão permanente. Permanente, certo? B. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, agora sim, organizada e mantida pela União e pelos estados, não. Olha o detalhe. Falou, Polícia Federal, beleza. Mantida pela União e pelos estados, não. Os estados não é quem mantém a Polícia Federal. Quem mantém a Polícia Federal é a União, tá? Então essa questão B tá fora também. C. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão provisório, parou por aqui, né? Nem precisa perder tempo. Organizado e mantido pela União e pelos estados também, outro erro, tá? D. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e pelos estados, é errado. E não estruturado em carreira, também outro erro, né? Tá? Não estruturado, pelo contrário, estruturado em carreira. E a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Agora sim, questão tá certa, tá bom? E a última questão, vamos lá, acerca do capítulo da segurança pública, assinar a alternativa que está de acordo com o que dispõe o texto constitucional. Vamos lá. A. A Polícia Federal se destina a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí, o que vocês acham? Questão 14, vamos lá, onde fala da Polícia Federal, tá? Olha só. Então ele fala aqui, ó, se destina a apurar as infrações penais, certo? Ok, infrações penais, contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ok? Ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, né? Autárquicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí quebrou, né? Aqui no texto da Constituição não tem sociedades de economia mista, pessoal. Percebe? Um detalhe besta, né? Detalhe muito, muito, muito besta, né, cara? Então aqui é um tipo de questão muito sacana, cara, esse tipo de questão, né? Porque às vezes a pessoa tá ali e tal, às vezes estudou bem, mas, cara, é uma coisa tão assim, né? Porque a gente tá acostumado a estudar administração direta e indireta, e sabe que a indireta tem as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, né? E aí quando você lê uma questão dessa, você já coloca tudo num bolo, né? E aí você não tem essa noção que na literalidade do inciso não abarca a sociedade de economia mista, tá? Então, essa questão 14 aqui, a letra A tá errada, tá? Por conta desse erro aqui, ó. Beleza? Então, as entidades autárquicas, ok. Eu vou até grifar aqui para vocês, tá? Ó, entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, tá? Beleza? Mas não abarcou aqui sociedade de economia mista, a questão que tá errada, tá? Complicado, né, galera? Eu acho assim que é importante, até volta para mim aqui, quando vocês estiverem na prova e se deparar com uma questão dessa, lê as outras alternativas, tá? Lê as outras, porque assim, se você encontrar uma outra alternativa que parece ser correta e você tiver que julgar entre as duas, fica mais fácil, talvez, de você visualizar esses detalhes que às vezes passam batido numa primeira leitura, entende? Então, lê todas. Porque se você encontrar mais uma que pode ser a correta, aí você julga qual é aquela que parece ser a mais correta. Porque isso é importante também. Tenta julgar que é a mais certa dentro do que você estudou, tá? Então, é muito complicado, pessoal, mas é aquela coisa, você tem que saber jogar o jogo, tá? Vamos voltar aqui, tá? Olha só. B. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal se destinam respectivamente ao patrulhamento ostensivo de rodovias. Ó, presta atenção, ele está falando respectivamente. Então, nessa ordem, né? Então, ele está falando que a Polícia Rodoviária Federal
destinam-se o patrulhamento ostensivo das rodovias, isso tá certo, tá? E a Polícia Ferroviária Federal, as ferrovias federais, tá certo? E na forma da lei, como força auxiliar à Polícia Federal no exercício da Polícia Judiciária. Cara, tipo assim, pode ser que talvez na prática, às vezes você vê aquelas operações conjuntas, né, entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. Mas o que eu falo, cara, você tem que se atentar ao que está na lei. O que está na Constituição Federal? Não tá falando isso aqui, cara. Em momento nenhum você viu isso aqui. Isso aqui o examinador inventou, tá? Como força auxiliar a Polícia Federal no exercício de polícia judiciária. Isso não tá na lei. Então, se não tá na lei, considera isso aqui errado, tá? Mas na prática a gente sabe que acaba sendo e tal, beleza, mas né, não faz sentido, né? Não tá na lei, não é. Você tem que estudar a literalidade do que tá no texto constitucional, tá bom, pessoal? Então, questão B tá errada, tá? C. Incumbem as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, ok. Apuração de infrações penais, ok. Exceto as militares, certo. E a execução de atividades de defesa civil. Aí que quebrou, né? Defesa civil cabe aos corpos de bombeiros militares. Questão C tá errada. D. Cabem às polícias militares a polícia ostensiva, certo? E a preservação da ordem pública, certo? Além de servirem como forças auxiliares e reserva do Exército. E aí, pessoal, o que vocês acham? Questão 14, a resposta é realmente a letra D, tá? É o que fala lá. Vamos lá, ó, vamos voltar aqui. Da polícia militar, né? Então, a polícia militar fala, né? Cabe à polícia ostensiva e preservação da ordem pública, né? Então, e aqui no seu parágrafo 6º fala, né, que as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. É exatamente isso, tá? Tá certinho. E a última questão, a letra E, né, vamos ver o erro dela. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, bem como a função de polícia ostensiva, errado, e preservação da ordem pública, tá? Vamos ver aqui como é que fala lá no artigo 8º, parágrafo 8º, melhor dizendo, né? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. É o que está falando aqui, tá? É o que está falando aqui. Não está falando mais nada, não está falando em relação à polícia ostensiva, preservação da ordem pública, não fala nada disso. Apesar de a gente saber que na prática as guardas municipais hoje elas têm um papel diferenciado. É até uma discussão, né, de se colocar as guardas municipais nesse rol do artigo 144, mas nesse presente momento, né, a função da polícia, da guarda municipal é o quê? Proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios, né? Não fala sobre polícia ostensiva, preservação da ordem pública, tá? Portanto, resposta letra D. E com isso a gente encerra essa aula, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção, né? Deu para vocês terem uma noção aí de como é que a banca IBFC gosta de cobrar esse assunto. É quase certo que vai estar na prova de vocês, então aproveitem bastante. Quem quiser estudar comigo aí, vou deixar, né, link na descrição do WhatsApp. Vai ser direito constitucional e direito administrativo, tá? Oportunamente, assim que tiver o edital, a gente vai estruturar melhor essas aulas, né? Eu vou gravar elas do zero, tá? Então eu vou pegar realmente aqui só questão da IBFC, a gente vai trabalhando aqui ponto a ponto do conteúdo, vai valer a pena essa preparação aí para a Polícia Penal, beleza? Valeu, galera, um abraço, bons estudos e até a próxima.